Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Colocamos nossos pés em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abramos as Bíblias, irmãos, na continuação. Aleluia. Né, na qual temos vindo já há cerca de 15 quartas-feiras, né? No 16º capítulo de Atos dos Apóstolos nessa noite, amém? Amém. Amém. Aleluia. Atos dos Apóstolos, Atos dos Espíritos, capítulo de número 16, mas vamos voltar um pouquinho antes da leitura, irmão, né? Para darmos sequência em Atos 15, no versículo de número 36, e a gente vai fazendo a sequência da leitura aí. Amém, irmão? Amém. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Quanto vocês estão felizes com Deus? Irmão? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque é necessário. Estamos felizes em Cristo, Ele é superabundante. Aprendendo, acabamos de cantar, por que te abate a minha alma? Aleluia, Né? Jesus. E a palavra do Senhor diz, se não me engano, né? Em Cantares de Salomão, se não me engano, né? Que fala, por que te abates a minha alma? E se perturbas dentro de mim, né? Espere em Deus, né? Pois eu ainda o animarei, o alegrarei. Né? O Senhor é bom, e o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e consolador. Estamos para glorificar, para exaltar e enaltecer o nome do Senhor, porque aqui estamos para. E acabamos de engrandecer o nome daquele que recebe todo o nome. Amém, irmãos? Amém. Versículo 36 do capítulo 15 em diante, tá? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a confilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, versículo 40, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho, e os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar as palavras na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Já conheço a irmã Heloísa. Alça a voz em relação, irmão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus da paz do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Deus, Pai, nós te louvamos, agradecemos ao aleluia, Senhor por mais Jesus. uma oportunidade Obrigado, de participar em tua Espírito casa, Santo. querido, juntos para aprendermos mais de ti, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, abre o nosso entendimento, Pai querido, para compreendermos a tua palavra, Papai Santo. Em nome de Jesus, Papai, assim nós nos vamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Podemos tomar assento no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, todos estavam aqui na quarta passada? Aleluia. Amém. Essa aqui é uma sequência, né? Já dando uma sequência bem emendada mesmo do que estudamos na quarta passada. Né? Eu não pude estar, é aniversário da Sofia, né? Estava pedindo permissão do pastor para que eu pudesse estar levando ela para passear, comer alguma coisa. Né? Então, por isso eu não estava na quarta-feira passada. Aí eu vi uma passada acerca do texto, né? E eu creio que os irmãos conhecedores da palavra, né, com entendimento, ouviram, né, estudaram, né, e acerca do capítulo 15, fora falado
sobre o concílio em Jerusalém, né? Acerca dos ritos, né? Mosaicos que tinham por hábito e costume, né? E foram os judeus, né? Os judeus cristãos queriam impor sobre todos os gentios, né? Imagine-se só, até hoje todo cristão tem que se circuncidar, né? Para servir o Senhor na terra, né? Sendo que a circuncisão é algo que doloroso, né? Para o homem, né? Não sei. Mas é algo que talvez hoje muitas pessoas deixariam de se converter ao cristianismo por conta de um ato desse, né? Então eu quero acreditar que nesse tempo, se duvidar, muitas pessoas voltavam para trás pensando, não, tem que circuncidar, tem que começar com os costumes assim meio estranhos, meio diferentes, né? Muito diferentes, né? Mas o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele realmente traz muita mudança, muita diferença, né? Ao ver, né, ao passar por toda a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos, né, o porquê da circuncisão do povo de Deus, né, o porquê do povo de Israel. Né? E nesse capítulo 15, como vimos, né, em todo o Atos dos Apóstolos, quando por várias vezes o povo, né, o judeu, ele vinha diante de Paulo, né, para debater essa situação, vinha diante de Pedro, né, para colocar essa situação na mesa, acusando, né, falando que todo mundo que se convertesse, que aceitasse, né, a Jesus Cristo como Salvador, precisava desse ato como indução de fé na sua vida. Né? E Paulo, irmãos, né, por toda a sua experiência, todo o seu caminhar aí de vida, né, de conhecedor da palavra, de conhecedor dos atos do Espírito, né, que é aqui nós estudamos, né, Paulo, na sua conversão, irmãos, né, isso a gente estudou em Dominical um tempo, eu acho que eu até citei aqui no curso de ensino, né, mas Paulo, em parte da sua conversão, irmãos, ele tinha um tempo que eu creio que foi só ele e o Espírito Santo ensinando ele todas as coisas como havia de vir. Né? Ele já sentado ali com os apóstolos, né, homens, discípulos de Deus, né, discípulos que andaram com Cristo, para ensinar detalhadamente todas as coisas que Cristo ensinou, porque Paulo, ele não ouviu, né, os dizeres do Senhor Jesus Cristo na terra como Pedro ouviu, como João ouviu, como todos os demais discípulos ouviram, mas nós vemos ele ensinando, irmãos, com uma autoridade que cresceu do lado de Jesus Cristo. Pelo menos eu vejo assim. Paulo, quando ele começa a ensinar, eu para mim, esse cara andou com Jesus Cristo toda a vida, toda a carreira dele. Né? E foi pura verdade, porque ele andou com Jesus Cristo em Espírito. Né? O Espírito Santo, irmãos, em momento algum, se apartou da vida de Paulo. Né? E vendo isso, irmãos, a palavra, né, como fala na conversão de Paulo, fala de um período que no Atos capítulo 9, se eu não me engano, fala que em um momento da sua vida, depois da conversão, ele se retirou para o deserto. Nesse tempo ele dá uma estimativa que ficou uns 3 anos e meio aí, se aprofundando, né, conhecendo a palavra, estudando, né, e se convertendo no seu coração. Porque vemos que Paulo, irmãos, a conversão dele foi uma coisa assim, né, fenomenal. Né? Talvez, eu já falei isso para os irmãos, né, mas existem alguns tipos de pessoas, né, talvez comigo foi da mesma forma. Né? Mas se só pelo Evangelho, às vezes nosso coração não se converte. Né? É necessário, às vezes, algo diferente. Com Paulo foi dessa maneira. Né? Um homem que com certeza já tinha ouvido o Evangelho. Né? Com certeza alguém tinha tentado intentar para ele pregar o Evangelho. Né? Porque existe aí um espaço, uma diferença de tempo, né, entre a ascensão de Jesus Cristo, né, com o Atos capítulo 9. Existe um espaço de tempo, então eu creio que em algum momento alguém já tentou, né, pregar para Paulo. Né? Mas ele de coração duro, coração dobre, né, coração aquele duro, guardado na lei. Né? Ele mesmo se diz, né, eu que antes, no outro tempo, fui fariseu. Né? E para quem conhece ele, fariseu era aquele que guardava a lei. Nem sempre praticava, mas guardava ela, né? Dizia, conhecia ela de cor e salteava. Né? E Jesus Cristo disse para um príncipe, né, se você conhece a lei, faz isso. E guardarás para ti uma vida eterna. É só fazer. Viva como está a lei. Mas ninguém. Né? Paulo fala, né, que nem Moisés, né, que todas as leis escreveu, né, conseguiu cumprir todas elas. O único, irmão, que conseguiu vir, passou por essa terra, né, por anos de vida, e conseguiu complementar foi Jesus Cristo de Nazaré. Conseguiu cumprir todas as leis, preceitos, não pecar, andou pelo mundo por aí. Estima-se de 30 a 36 anos, né? Uns falam 30, outros falam 33, outros falam 36. Então aí vai de base de estudo de cada um, né? Mas conseguiu andar por todos esses 30 e poucos anos aí, sem se contaminar e cumprir, irmão, seus 613, né, meu bem? Preceitos de lei, né? Que tinha se colocado aí no livro de Êxodo, no livro de Levítico e assim por diante. Irmão. Então ele foi o único, né? E Paulo falava sobre isso. Né?
ele mesmo fariseu, né, duro de coração, não conseguiu também guardar toda a lei, né? Porém ele entendeu, né, que não era necessário, aleluia, esse jugo, né, que era imposto pela lei a todos, né? A lei foi feita do povo judeu. A guarda do sábado foi o povo judeu. O sacrifício foi feito para eles, né? Todos os propósitos que a palavra tinha para o povo foi escrito para o povo judeu, né? Eles tinham como responsabilidade, né, levar o evangelho, levar o nome de Deus do coração a todos os povos, né, para que assim se agrade o reino do Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo. Porque, irmão, de toda a palavra, de toda a Bíblia, ela fala, né, que o reino do Senhor vai ser próspero, né? A luz do céu ele vai estar lotado, irmão, né, de gente. E eu creio em nome de Jesus Cristo que nós vamos estar lá, né, irmão? Aleluia! Então, irmão, diante disso, foi levado em reunião para Pedro, né, para os apóstolos que estavam lá na grande cidade de Jerusalém, né, os que andavam as primícias do Senhor Jesus Cristo, né, e foi trago para Pedro e aos anciãos, né, aos conhecedores da palavra, essa situação, né, se era lícito que o povo se circuncidasse porque por fato de se converter ao cristianismo. Então vieram, colocaram em reunião, né? Pedro tinha tido uma experiência pouco tempo antes, né? Nós vemos aqui em Atos 10, que quando ele foi pregar para o centurião Cornélio, né, guiado pelo Espírito Santo, ele começou somente a falar, irmão, da graça do Senhor Jesus Cristo, né? E todo aquele povo que estava naquela casa, a palavra fala que lá estava a família de Cornélio, os amigos, os mais próximos, toda a parentela de Cornélio estava ali, irmão. E por eu simplesmente ouvir o Evangelho, irmão, todo mundo aqui naquele lugar ali foi batizado pelo Espírito Santo. Glória a né? Jesus. Ele fala no fim da palavra, como é que pode eu, homem, né, rejeitar algo que Deus santificou? E Deus, ele veio, Jesus Cristo morreu no Calvário, irmão, não foi para santificar só eu e você que é cristão. Mas para toda a humanidade, irmão. O sangue de Jesus Cristo é por todos. Não importa onde está, o que está fazendo, o que está andando, é lícito ainda, irmãos, né, que o Evangelho se achegue a todos, né? E esse jugo que foi posto sobre o judeu, aleluia, não era, Paulo veio com o intento de tirar esse jugo do gentil, porque isso era um hábito do judeu, desde criança, né, o 8º dia era levado para circuncidar-se, né? E para o povo, na sua fase de conversão, o povo às vezes pensava, precisa circuncidar, eu não vou, né? Vou ficar na minha aqui mesmo, fazendo o que eu faço e para não viver desse jeito. Eu creio que muitos circuncidaram, porque a Bíblia fala de muitos prosélitos, né? Muitos que se converteram, né, ao judaísmo para servir o Senhor, né? Isso aí tem dentre os 7 diáconos que foram instituídos em Atos 7, né, ele fala de um prosélito. Se eu não me engano, dentre os discípulos que é falado aqui, tem mais algum também que é considerado, né, um prosélito, que é aquele que é de outra nação, mas se converteu ao judaísmo para servir Jesus Cristo na terra. Né? É louvável, irmãos. Né? Fizeram, louvado seja Deus. Porém, era um jugo que isso às vezes travava o evangelho de crescer. Né? Então, quando veio, né, essa passagem, nós lemos aqui agora, aliás, estudado no capítulo passado, nós vemos que depois disso, irmãos, fora consentido entre todos os cristãos, que esse jugo seria tirado dos gentios, permaneceria ali para o judeu, né? Ele que nasceu ali. Isso nós vemos também de Timóteo, que era filho de uma mãe judia, né? Pai dele e mãe judia, né? Que quando o Timóteo, eu não sei a idade dele, né? Em momento algum se fala, mas eu quero dizer que Timóteo, quando foi encontrado por Paulo, ele rapidamente falou: você é judeu, né? Filho de uma judia, então vou pegar você aqui. Ele morava aqui, se eu não me engano, eu esqueci o nome da cidade aqui, irmão. Não lembrei? Aleluia. Mulher de Listra, em Listra, né? Quando chegou-se na cidade de Listra, ele encontrou por lá Timóteo, né? Um jovem homem de Deus, que ali tinha um grande e bom testemunho. Já tinha recebido virtude do Espírito, já tinha recebido a palavra, já tinha entendido, né? Já estava fazendo a obra antes de Paulo chegar. Né? Mas Paulo chegou, viu nele, né, um grande dia e falou: você é judeu, vamos ali, vamos circuncidar, vamos fazer todo o propósito, porque senão vão te perseguir. Né? Mas contra o gentil foi colocado que isso era tranquilo. Para o gentil falar: esse jugo não vai ser impelido sobre nossas vidas. Né? E aí fala a palavra do Senhor aqui, fala, né? Fala, eu não sei até onde o pastor chegou, você fez o capítulo 15 na semana passada, ele fez? Você sabe? Ele passou até essa parte aqui do princípio da segunda viagem? Ele fez o 15 e leu o 16 até um tanto, né? Leu a parte do 16. Para mim não ficar tão repetitivo também, tá, irmão? Eu só estou enfatizando aqui para poder entrar aí, tá bom?
Louvado seja Deus. Até a missão de Paulo. Até a missão de Paulo? Então vamos dar uma passada mais aí, depois a gente pega mais aí. Então, diante disso, irmãos, né, vemos que depois de terem distribuído as cartas, o povo se alegrou, glorificou o nome do Senhor e viu que esse jugo não ia ser mais impedido por todo o povo. Né? E aí a palavra fala que Paulo, né, juntou-se com Barnabé e falou: vamos visitar lá de novo as igrejas, né, que a gente já passou, onde o povo a gente já constituiu, né? Vamos ver como é que está o povo, porque naquele tempo não tinha celular para saber, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha rede social, né? Tinha que ir lá para ver, né? Tinha que ir lá para ver como é que estava acontecendo a situação, né? Então, era logicamente muito mais difícil, né? Porém, Paulo chegou com Barnabé e falou: vamos. Aí Barnabé pegou e falou: vamos levar João, né, conosco, João Marcos. Né? Mas Paulo, em outra instância da situação, tinha, né, já ficado meio de birra com ele, porque tinha abandonado eles numa caminhada, né? Eles estavam indo pregar o evangelho e em certa situação, depois de ver a primeira perseguição, João Marcos voltou correndo para Jerusalém. Né? Normal, irmão, o ser humano não tem medo, é tranquilo. Né? Para ele o Espírito Santo ele capacita, ele fortalece, ele melhora. Paulo conhece, irmão. Né? Falou: não, não quero com ele comigo não, vamos seguir. Pareceu bem entre eles, conversaram, né? Tiveram uma contenda, né, de leve, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que tudo isso tem propósito do Senhor, irmão, para que Paulo encontrasse ali com Silas, né? E Barnabé pegou com Marcos para a região do Chipre a pregar o Evangelho, né? E Paulo, quando escolheu Silas, foi falado pelos irmãos e saiu de Jerusalém, né? Sentido Antioquia. A palavra fala que ele passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 16, né? Começamos aqui. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pois, pela confirmação do Evangelho, Paulo veio passando, né, em segunda viagem, confirmando a cada lugar onde ele já tinha anunciado, né, Carolzinha? Onde ele já tinha ensinado uma vez, né, passou, em cada lugar a gente vê, né, Paulo em alguns lugares passou uma semana, em alguns lugares passou 2, 3 meses, em alguns lugares passou 1, 2 anos, né, dependendo da situação, e até ele sofreu perseguição, né, que a gente leu ali no capítulo 14, que aos irmãos lembram, né, que quase toda vez que Paulo começava a pregar, irmãos, dependendo da aceitação, ele ia, pregava, ensinava de sábado, de segunda, terça, todo dia, ele estava batendo ali, né, na tecla, ensinando o evangelho para o povo. Até que ela chegava em toda situação, né? Chegava um povo judeu, chegava um povo judaizante, começava a falar, a afrontar, né, a vida de Paulo, falar que isso era mentira, que Cristo não existiu, que não existia nada disso. Né? Eles só queriam blasfemar, né, contra Paulo. Paulo, irmão, cheio de autoridade, cheio de marcas, né, da vida do evangelho que ele viveu, irmãos. Por vezes foi perseguido, né, foi apedrejado. Vemos no capítulo 14 que ele foi apedrejado a certo ponto, o povo largou lá e falou: não, você morreu. Larga ele ali, que esse daí já foi, né, acabou a caminhada dele aí e pode deixar aí. Então, quando a pessoa achou que ele tinha morrido, largaram ele no chão e foi embora. Né? Aí os bons discípulos, homens de Deus, foram checar, olharam o corpo dele lá, e Paulo estava bem, estava vivo ainda, né? Como morto, mas estava vivo. Então levaram ele para um canto, lá ele se recuperou e já voltou pregando o evangelho de novo. As marcas dos açoites, dos apedrejamentos, Paulo cita isso com muita alegria, né? Cumprindo assim o evangelho de Jesus Cristo, que ele disse, né? Quando foram perseguidos, né, por amor do meu nome, por amor do meu evangelho, irmãos, né, a palavra do Senhor diz que exultai-vos e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, irmãos. Porque Paulo, o que ele perseverou, irmão, mesmo tendo sido afrontado, irmão, né, não é para qualquer não. Eu já falei isso aí para os irmãos, né? Se fosse deixar isso somente a encargo dos discípulos, às vezes o evangelho não tinha crescido dessa maneira ainda, né? Mas com a ousadia de Paulo, com a diferença dele, né, também, ele tinha aí, eu fiz um estudo uma vez que diz que Paulo ali falava cerca de 4, 5 línguas diferentes.
Então ele tinha essa facilidade, irmão, de falar com grego, de falar com romano, de falar com toda a região ali, ele tinha facilidade. Ele entrava e ele ensinava bem. Né? Os judeus tinham essa dificuldade e tinha a sua limitância pelo preconceito, né? Com as outras regiões, com os outros povos. Né? Isso, lógico, com o tempo foi sendo quebrado, né? Principiando por Atos 10, né? Na vida de Pedro, e assim, consequentemente, pelos demais discípulos. Né? Porque o Senhor Jesus Cristo, em momento algum, ele fez ou para a acepção de pessoas apenas, e nos ensina, né? O jeito que devemos andar, o jeito que devemos portar, o jeito que devemos ensinar e falar o amor dele nessa terra. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então a palavra fala, irmãos, que passando por cada uma dessas igrejas, confirmando, cada um queria Paulo, não se alegrava. Né? Da mesma forma, Paulo se alegrava, porque o povo tinha permanecido. Né? A Bíblia fala lá em Atos 14 que uma das palavras de Barnabé, irmãos, quando saía, era exortar aquele povo: ó, permaneçam nessa graça, permaneçam nesse evangelho, permaneçam nessa fé, nesse firmamento, nessa instrução. Não se deixem, né? Em momento algum, cair em falácias, né? Porque, vamos vir, irmãos. Quantas vezes nenhum de vocês aqui, como cristão, já falaram, chegou para você e falaram: o que você está fazendo na sua vida? Crente, né? Você vai ficar chato, você vai ficar irritante. Não tem de jeito da família mesmo, né? Que pegou esse ponto aí e fala: pode ser. Isso aí que eu creio que muitos passaram, se não passou, ainda vai passar, irmão. As pessoas olham para você depois assim, com ar assim: não, o fulano ficou chato, o fulano ficou crente, o fulano ficou assim. Então eu quero crer, irmãos, que diante desse tempo aí, irmãos, né, todo esse povo aqui teve afronta. Né? Quem saiu aí de Derbe, Listra, eu não conheço exatamente os costumes dessas cidades. Né? Mas eu quero crer que aquele povo que saiu de Derbe, quando Paulo foi embora, irmão, o povo começou a falar: não, o negócio aqui é Aristóteles, é filosofia pura. O negócio é assim, assado, né? Não, o negócio aqui os demônios que tem lá, é Baal, né? Azera. Aqui o negócio de adorar Azera. Vamos adorar Azera, que Azera é legal. Eu queria que veio esse monte de afronta aí no coração do povo. Louvado seja Deus. Mas, pelo Espírito Santo, irmãos, que cada um recebeu, né? E pela graça, né? Nós escutamos falar que a graça que eles falavam, né? Era de tamanha ousadia, irmãos, dada diretamente pelo Espírito Santo de Deus, né? Que a palavra, ela se fixava no coração de cada um dos que tinha ouvido, né? Ela se fixava e como dizer assim, se impregnava, né? Então era fácil de entender, era fácil de compreender o evangelho que Paulo pregava, né? E isso ficava no coração, o povo entendia e ficava firme nisso. Eu não sei quanto tempo demorou isso aqui, né, irmãos? Pode ter demorado 1, 2, 3 anos, não sei, mas a palavra permaneceu, e isso é digno de glorificar o nome do Senhor, né? Quando ele voltou e viu: ó, fulano lá, Joãozinho está crente, né? Dona Maria está firme no evangelho, o Alisson, ó, está trovejando glória. Isso aí é alegria de nós, irmão, né? Quando alguém vê, alguém de outra época te vê, irmãos, né? Como eu disse, existe aqueles lá que vão olhar para você e vão falar: ixi, virou crente. Mas existe aquele lá, irmão, que vai te dar um impulso, que vai te se alegrar com você, vai se alegrar com você e vai glorificar o nome do Senhor pela tua vida, pela mudança, pela história, pela honra que você terá no nome de Jesus Cristo na terra. Né? Isso também é motivo de irmãos, de glorificar e de muito bem dizer o nome do Senhor. Né? Então vemos que eles passaram confirmando e entregando as cartas, né? A confirmação do decreto que tinha sido tomado diante dos discípulos, né? Sobre esse jugo que seria tirado deles. E a palavra fala, irmãos, no versículo de número 6, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O fato do livro ser chamado de Atos dos Apóstolos ou Atos dos Espíritos, né? A maioria demora nesse versículo aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão já ouviu falar, né, que Atos dos Apóstolos também tem o título de Atos dos Espíritos, né? Por esses motivos. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aí fica uma incógnita na nossa mente, né, irmãos? O Espírito Santo proibiu eles de falar por quê? Né? Ásia. Hoje você vai para a Ásia aí, irmão. É o maior continente, se não me engano. Eu estou mal de geografia, tem um professor aqui, né? A Ásia é o maior continente que tem hoje, né? Vamos lá, Ramon. Você que está mais fresco na escola, a Ásia é o maior continente? Eu não me lembro, irmão, agora não. Você lembra, Carolzinho? Ásia é o maior continente, Ásia é o maior continente. Imagina só o evangelho pisando naquele tempo ali agora. Com Paulo, a ousadia que eles falavam. O evangelho ia chamuscar igual
a faísca de fogo no palheiro, né? É rapidinho, irmão. Imagina só. Chegando hoje na China, aí, que tem quase metade da população do mundo está na China, irmão. É exagero, metade não, né? Mas de 1 milhão de pessoas estão na China, né? Aí, chegando naquele tempo ali, irmão, o nome de Jesus Cristo ia ser glorificado e a bênção ia ser sobre o povo. E Jesus Cristo já tinha voltado porque o Evangelho ia ser pregado em todo lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na água. Né? O ato, somente o Espírito Santo pode revelar. Quer saber? Olha e peça o Espírito Santo direção. Eu não orei por isso, então você olha e pergunta direção. Aleluia. E quando chegaram a Mísia, intentavam de ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Né? Isso aqui era para eles permanecermos, né? O caminho que eles fizeram. Né? O intento era eles continuar passando pelas igrejas, visitando as igrejas que eles tinham ido. Né? Por algum motivo, né? A obra do Senhor Jesus Cristo só vai saber se no meio desse caminho não tinha cilada ali, né? Vai saber se não tinha judeu naquele meio de caminho ali, armando cilada para Paulo e para Silas, né? Nesse momento para ceifar a vida deles ali. Não. Né? Gente, depois disso aqui, Paulo não teve muito ministério, irmão. Foi preso depois de um tempo, quando Paulo foi preso, irmão, aí o ministério dele cresceu rápido, né? Ele fala lá, se não me engano, em Romanos, né? De 11, 12 para frente. Ele fala, muito me alegro nas minhas prisões, irmãos, porque pela minha prisão, o meu evangelho está sendo pregado em muito mais lugares. Né? Porque como Paulo foi trancado, irmão, as pessoas falam, não, Paulo está preso, irmão, a gente tem que ajudar. E o evangelho começou, irmão. Mais e mais gente saindo para pregar o evangelho, irmão. E o nome de Jesus Cristo foi glorificado pelas prisões de Paulo. Né? Então, Paulo é o cara que foi sem igual, não sei, igual, passamos aí quase 2.000 anos após isso. Né? Posso crer que já tiveram muito mais missionários que, se duvidar, fizeram muito mais viagem missionária que Paulo. Né? Paulo aí teve uma vida, um ministério aí de mais ou menos de 30 anos, né? Da sua conversão até a sua morte. Né? Em cadeia quando ele foi decapitado. Né? Decapitado, Paulo, né? Quando ele foi decapitado sua cabeça. Mas ele teve 30 anos, irmão. Ele teve aí só em cadeia, se não me engano, por volta de uns 5 a 10 anos aí preso, mas pregando o evangelho, irmão. Né? Anunciando, dando carta para todo mundo, mandando carta, falando para fulano, vai lá, só acordando e fazendo o serviço para esse termo. Né? Então, para ele, a cadeia não foi como pode ser uma prisão, né? Mas foi um lugar para ele ter mais tempo para orar, né? Foi um lugar para ele ter mais tempo para estudar, né? Foi um lugar para ele ter mais tempo, irmão, de ter, como pode dizer assim, comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão. Né? E a palavra do Senhor foi chamuscando para tudo quanto é canto. Louvado seja Deus. E tendo passado por Mísia, desceu para Troade, né? Que já entra na região onde eles ainda não tinham ido, né? A pregar o Evangelho. Né? Que eles tinham pregado, estavam passando, em primeira viagem missionária, tinha marcado aqui, irmãos, né? Na outra aula, Paulo tinha passado pela Antioquia, Seleucia, Salamina, Pafos, Atalia, Perge, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Né? Depois disso ele fazia o caminho de volta até chegar novamente em Jerusalém. Né? Mas aqui vemos que quando ele teve um tempo de ir para lugar, para a Ásia ou para Bitínia, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo não nos permitiu. Né? Mas tinha um propósito que a gente vai ver aqui no capítulo seguinte. Né? Você viu a visão, a história que o pastor deu a parte da visão também? No capítulo 9. A visão do Troade, fala aqui no irmãos. A pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, e a cura da plutonisa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele jogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e daí para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, em uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade, né, irmãos? Então vemos aí que é a segunda palavra, né? Por enquanto, por um certo tempo, ele teve um impedimento do Espírito Santo, né? Porque quando ele chegasse, colocasse a cabeça dele no seu travesseiro, o Espírito Santo já tinha uma barreira no coração dele, né? Já tinha um hábito, muito tempo para falar, né? Em visão aparece o homem da Macedônia, quilômetros luz da onde ele estava ali, para falar: vem cá,
né? E a gente precisa da sua ajuda, né? Vemos semelhança aí, né? Em Atos 10 também, a visão de Pedro, né? De Pedro. Foi a visão, né? Que o centurião teve, né? De um anjo, falando para que chamasse Pedro. E Pedro, quando os homens estavam lá chegando, Pedro teve um arrebate de sentido para entender do Espírito, que estavam chegando ali no portão 3 homens que eram com ele sem perguntar nada, só vai, né? E lá eu te direi o que tem que fazer, né? E assim foi, irmão, da mesma maneira, né? Depois dessa visão, né? Eles percorreram esse caminho aí, né? E cada lugar com que eles iam, né? Não era Ferrari, não era avião, não era um negócio, era onde eles andavam, que cada pessoa que eles viam, pegavam o evangelho. Né? Cada pessoa estava capaz. Né? Em cada cidade que eles dormiam, eles tinham um recanto, um lugar onde eles tinham a oportunidade de anunciar o nome de Jesus Cristo na terra. Né? Então, irmãos, temos que, como Paulo, né, aproveitarmos toda a oportunidade que nos é dada. Né? Quantas vezes, eu já falei isso para os irmãos, né? Quantas vezes nos é dado oportunidades, irmãos, né, de anunciar o Evangelho, né, a toda criatura. Né? O nome, né, o título, igreja, os irmãos sabem, né, quer dizer aqui, chamados para fora. Né? Eclésia, né? Chamados para fora. Vim para cá para tudo, mas vim para cá para adorar, não vim para cá com esse propósito de aprender. Né? Mas o agregar no reino não é lá fora. Né? Buscar alma é lá fora. Né? Anunciar, fazer igual no domingo aí, né? Culto na pracinha ali, outro dia faz aqui na frente, outro dia faz ali no Tabombó, né? Fazendo culto nos lares, na vizinhança, chama vizinho, chama parente, chama amigo. E o nome de Jesus Cristo vai crescendo e sendo glorificado desse jeito, irmão. Já falei aqui, o crente não demora muito, irmão. Esse governo todo está crente no nome de Jesus. Aleluia! Mas essa obra passa por mim e por você, irmãos. Né? Se nós não colocarmos assim como Pedro, né? O pezinho fora da água, assim fora do barco, né? No meio da tempestade, irmão, né? Não vai acontecer nada. Mas temos que ter essa ousadia que teve Pedro, né? De anunciar o Evangelho, de levar, né? De ter coragem, né? De fazer algo diferente para agregar, né? Para fazer algo assim na terra. Algo diferente, isso aí mesmo, cristiano, olha que fizeram lá, tem que ir para cima desse jeito mesmo. Cada dia, essa festividade na quadra aí, irmão. Mas o pastor falou, vamos para ele. Demorou, pastor. Por mim vai todo mundo lá, irmão. Só tem a bênção do Senhor. Os irmãos dele, a minha mãe vai se verificar cada dia mais. Vai chegar uma hora que a quadra vai ficar pequena, irmão. O nome de Jesus vai ser glorificado. Vamos lugar maior ainda. Vai na praia aí, né? E o nome de Jesus vai ser exaltado. Você crê? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Navegando de Troade, vamos correndo em caminho direito para Samotrácia no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. É uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Filipos aí, né, irmãos? Aqui Paulo escreveu os filipenses aí, que vocês têm conhecimento aí da Bíblia, né? Carta de Paulo aos Filipenses a esse povo aí. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa. Ficai ali e os constrangeu a isso. Né? Então vemos aí que Paulo, juntamente com Silas, vão caçando um canto para pregar o Evangelho, um lugar povoado, uma sinagoga, uma igreja, um lugar. Né? Eles se encontraram num canto, né, onde viu uma mulher. Né? E ele foi até fazer uma pergunta e viu que a mulher cria no nome de Deus, porque ela servia a Deus. Né? A gente leu aqui no capítulo 14. Né? A cidade de Tiátira que servia a Deus nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois disso, depois de ouvir o Evangelho, ela foi batizada, né? Porque creu na promessa, creu na palavra, creu no ensinamento, né? E agora o Senhor desceu sobre sua casa, sobre sua família, e o nome de Jesus Cristo foi glorificado. E pela alegria dela, depois que foi batizada, ela nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai para minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma história que todos os irmãos conhecem, né, irmãos? Tiram louvores, né? Paulo e Silas, né? É uma afronta aí, né? Que talvez o que a moça estava fazendo, irmão, estava agradecendo a Deus, né? Porém, em um momento turbou para falar, esse negócio está ficando chato já, né? Falasse que foi dias e foi dias, né? Essa mulher, né? Toda hora que Paulo passava na rua, né? Passava ela gritando: eis aí os homens de Deus, os homens que servem a Jesus na terra, né? É isso que ela falava, irmão? Estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava glorificando, irmão, né? Estava falando, né? Mas isso foi perturbando, né? Perturbando. Isso porque com o tempo Paulo foi entendendo o que aquela moça fazia naquele lugar, né? Ela tinha ali, por espíritos enganadores, né, o poder de fazer adivinhações, né? De falar de coisas que Satanás é ardiloso, como se dizer, para enganar as pessoas aí fora, né? Porque é estranho. Muitas coisas que são faladas aí a Bíblia nos ensina, né? Fugir dessas coisas, esse tipo de feitiçaria, né? Fugir desse tipo de idolatria, fugir desse tipo de aparências do mal, porque isso aí só traz engodo, só traz pesos, né, para a nossa vida. Jesus Cristo ele veio para tirar tudo isso da nossa vida, tudo isso do nosso entendimento. Louvado seja Deus. Né? Então a palavra fala que eles indo, irmãos, né, a oração. E um desses dias, essa jovem saiu em encontro, perturbando. E dia após dia, Paulo se irritou e falou: quer saber, irmão? Sai dela, espírito imundo. Aleluia. E rapidinho, ele repreendeu o demônio, repreendeu a cilada de Satanás, repreendeu aí tudo que não provia do Senhor Jesus Cristo. E a palavra fala que no versículo 19: vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas. Prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados, né, irmãos? Por fazer apenas uma repreensão, né? Eles foram julgados, levados aos magistrados, né? Vamos dizer assim, a polícia, porque eles tinham autoridade para prendê-los, né? Em vez de dizer que a esperança não estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à frente dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Né? Então, isso aí só foi mais uma das vezes, né, que Paulo, por amor do Evangelho, sofreu. Agora, às vezes eu pergunto: nós temos, né, sofrido por amor do Evangelho verdadeiramente? Aí não, né? Às vezes, particularmente, cada um sofre a sua afronta, né? Particularmente, às vezes, cada um sofre a sua perseguição, mas no âmbito geral, irmãos, a igreja aqui ainda está numa paz assim, tremenda, irmãos, né? Eu não sei, historicamente, aí, se a igreja no Brasil já sofreu tamanha perseguição, né? Eu não sei. Eu sei que em muitos lugares ali, aos derredores, irmão, isso aí acontece o tempo todo, né? A Ásia mesmo, né? Um povo que é complicado, né? Tem um grande número de cristãos, mas um grande número de cristãos perseguidos o tempo todo, irmão, né? Tem países aí que é totalmente proibido, irmão, né? Portar uma Bíblia. Agora essas coisas estão descendo aí para a América do Sul, né? Bolívia, eu posso errar os países que estão sendo aí, mas Chile, né? Equador acho que ainda não, mas Nicarágua, aqui é a América Central, né? Então, muitos países estão sendo totalmente proibidos de se portar uma Bíblia, de se anunciar o Evangelho. Eu não sei quem foi que falou recentemente aí, mas que no Rio de Janeiro está previsto fazer cultos em praça pública aí. Então está começando a chegar no Brasil, irmão. Imagina só. Praça pública e metrô. Metrô, ou seja, qualquer lugar aberto que não seja igreja, né? Isso aí fala que eles querem adequar, como pode dizer assim, né, a igreja ficar só dentro do quadradinho. Eles querem maçotar, prender uma caixinha igreja, vai estar começando. Eu não acredito que Jesus Cristo tem poder, irmão. Se chegar isso aí, irmão, aleluia,
Jesus Cristo tem poder para fazer a vontade dele. Se for essa vontade dele que sejamos perseguidos, irmãos, oxalá que seja. Né? Aleluia. Porém, passamos isso glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Né? Porque vemos os discípulos. Né? Acho que aqui em Atos ainda. Já foi Paulo, Pedro, né? Que foi preso. Depois que saiu da cadeia, saiu glorificando o nome do Senhor, foi Pedro, não foi? Aqui em Atos mesmo. Pedro foi preso, né? Acho que foi Atos 7, 8, 9, por aí. Né? Pedro tinha sido preso, e depois que saiu da cadeia, ele saiu glorificando a Deus. Falou, ô Senhor, obrigado eu por ser digno de sofrer, né? Açoites. Na cor do coxo, né? Logo depois, não foi? Eles foram açoitados ali, mandaram ele parar de pregar Jesus Cristo, ele falou que não podia parar. Isso, compete mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Isso mesmo, é essa passagem. Então, irmãos, ali ele já saiu se alegrando, né? Porque recebeu açoite pelo amor do Evangelho, né? Boa noite, né? Antônio, tantos mais Antônio, né? Porque, por amor do Evangelho, irmão, né? Isso ali é motivo para se alegrar. Agora, se chegar isso aqui a gente, irmão, né? Nos dias de hoje, como igreja, nós vamos se esconder, vamos se alegrar, irmãos? O que vocês me dizem? Se alegrar? Aleluia. Notícia também, irmão? A se alegrar? Em sofrer por amor do Evangelho, ser perseguido, irmão? Chegar e falar, ó, não pode mais pregar na quadra, não. Só pode pregar dentro da igreja. Não pode passear com Bíblia na rua, não. Só pode ter Bíblia dentro da igreja. As portas de acontecer, irmão. Né? E eu não disse que você está sendo glorificado, não. Porque quando vier essas perseguições, irmão, nós temos que estar prontos, né? Para louvar, para engrandecer o nome do Senhor e para fazer a obra do Senhor na terra, irmão. Na África, né? Volta e meia isso está falando aí, irmão. De igrejas que foram tocadas com gente dentro. Viu? Agora faz igreja lá em Cascabaninha, não sei se vocês vão ver, né? Eu peguei o costume de ver alguns vídeos dos cultos na África, é a coisa mais gostosa, irmão. É ver os vídeos os cultos africanos, né, que minha avó é muito, né? E as igrejinhas feitas com bambu, cobertas com uma laninha, uns bancos rústicos assim, e louvando o nome do Senhor, irmão, da maneira assim que eu escutando os louvores, me arrepia tudo, irmão. Então isso é normal mesmo, mas me arrepia tudo, até a alma, eu falo, Senhor, né? E nós aqui reclamando às vezes por um dia frio, um dia quente, o ventilador não funciona, e o povo lá no deserto, irmão, né? Pregando o nome do Senhor Jesus Cristo, exaltando, falando glória, glória e aleluia, irmão. Né? Deus abençoando, Deus fortalecendo, e ainda assim, devemos ser perseguidos, irmão. Né? Eu creio que quando eu descer para pegar fogo, irmão, vai ter palito. Né? Não tem tempo de correr, irmão. Né? E isso todos os dias não digo. Mas sempre escutamos notícias que as pessoas são colocadas lá dentro, fecham as cabanas e metem fogo no preço lá dentro, no mundo aí fora. Né? Nós estamos aqui ainda, irmãos, estamos numa paz tremenda, viu? Nós nem pegar de anunciar o Evangelho. Né? A palavra diz que a seara é grande. Né? Hoje são poucos que têm, são poucos que têm ousadia, né? Melhor se quiser. Sempre tem. Só não tem a ousadia de anunciar o Evangelho. Né? E temos que fazer como os discípulos, irmãos. Né? Que mesmo quando temos sofrido aflições, né? Temos sofrido açoites, né? Eles continuavam, Senhor, dá-nos ousadia. Né? Pedro que oração mesmo. Dá-nos ousadia para continuar pregando o seu Evangelho com sabedoria e sem temer o mal nem a morte. Louvado seja o nome de Deus. Do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu parei onde aqui? 21, né? 22. A multidão se levantou, unida contra eles. E os magistrados, rasgando as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Então, irmãos, aí foi somente mais uma, né? Das cicatrizes da vida aí que ele tem para contar, para dar testemunho aí por mais ou menos aí, chutar aí na matemática, uns 1950 anos aí dando testemunho, mesmo depois de ter sido decapitado, né? Será que daqui 1000 anos vão estar sendo ouvidos falar da gente aí, por amor do Evangelho? Por termos feito diferença no Evangelho do Eterno? Tem nomes que estão escritos aí, vão ser marcados por essa vida, por terem coragem, por terem essa ousadia de fazer diferente, né? Os nomes que trouxeram o Evangelho do Brasil, vão estar marcados, né? Daniel Berg e Gunnar Wing, né? Eram holandeses? Você que era da Europa. Vieram para o Brasil, desceram lá no Pará, lá, bem no Belém do Pará. E fundaram a primeira igreja no Brasil, a Assembleia de Deus, né? Ministério do Belém. Né? A primeira.
né? E ela é a pioneira no Brasil e que até os dias de hoje aí permanece, irmãos, né? Isso aí tem em torno de 200 anos mais ou menos atrás, né? Não faz muito tempo não, eu sei que não faz muito tempo isso não, acho que foi mais ou menos por volta de 1800, 1850, por aí, que eles vieram para o Brasil trazendo o Evangelho, né? O Evangelho que é pregado no mundo todo há mais de 2000 anos, né? Porém chegou-se no Brasil e há cerca de 200 anos esse Evangelho, Evangelho protestante, assim dizendo, né? O cristianismo já propagava no Brasil, porém o Evangelho protestante, ele já chegou por esses 2 anos que eu tenho certeza que o nome dele está escrito na história, né? Não sei se muitas coisas, porque eu nunca me aprofundei muito, né? Estudar sobre eles, né? Ele vai chegar, o tempo vai chegar a hora, mas são 2 grandes homens de Deus, que vieram para o Brasil, pegaram doenças, se eu não me engano, morreram de malária, essas doenças que estavam no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, né? Mas não deixaram de pregar o Evangelho, até seu último dia de vida, e todos nós somos frutos dessa pequena obra que eles começaram lá, irmãos. A Assembleia de Deus hoje aqui, Deus para Cristo, vem daí, irmãos. Né? Toda a igreja que profetiza, que professa o nome de Jesus Cristo, irmãos, né? Que crê que foi morto na cruz do Calvário, né? Chegou no Brasil através disso daí. Né? E o nome de Deus vem sendo glorificado dia após dia aí por grandes ângulos, irmãos, nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eles davam muitas ações, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou sobre o cárcere interior e lhes segurou os pés no trono. Certeza que isso aqui já tinha ouvido falar da história de Pedro, né? Foi colocado atrás de uma grade, a grade se abriu e ele saiu andando de boa, né? Aleluia. Né? Certeza que já ouviram falar dessa história de como, pelas não vou dizer fuga, né? Mas pelas libertações milagrosas que tiveram, né? Pelo Espírito Santo de Deus e pela obra de Deus na terra. Essa daqui foi, acho que é das mais gloriosas que a gente vê, escuta, canta, exalta e bendiz o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Quando recebeu tal ordem, nos lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Não sei exatamente se é tronco mesmo ou se era aquelas bolas que fala pretão que faz nos filmes, né? Antigos, né? Que amarra aquelas bolas pretas com corrente nos pés, para não ter como correr, né? Tem que andar segurando aquele negócio lá. E aí a palavra fala, 25 aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Depois de tomar açoite, viu? Depois de tomar aí, sei lá quantos açoites que era, não sei se era mesmo Jesus Cristo, 49 menos 1, né? 40 menos 1. Não podia dar certo. A lei romana não podia dar 40 chibatadas, né? Senão não tinha que parar, né? Foi um negócio assim. Então eles tinham que dar 30, vai saber quantas chibatadas eles tomam nas costas aqui. Mas no mínimo 40 eles tomaram. Né? Para ter parado, no mínimo 40 açoites. Né? Como é que chama? Chicote nas costas eles tomaram. Né? E depois disso aí fala que perto da meia-noite eles estavam louvando a Deus. Está doendo? Né? Paulo e Silas falam, Paulo, nós estamos presos, está tudo doendo. Mas vamos cantar. Né? Vamos adorar. Vamos buscar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele que tem poder para mover toda essa situação. Louvado seja Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Quero crer que todo mundo aqui recebeu o Espírito Santo e foi batizado. Agora, se Deus como Salvador, se tiver água lá, foi batizado também. E o nome de Deus foi exaltado. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, tendo cuidado que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, temos que ver, né, e cremos que o nome de Jesus Cristo tem poder. Né? Quando cantamos, quando oramos, né, quando buscamos diante do Senhor, eu lembro de situações na minha vida assim, que quando eu estava oprimido mesmo, né, situação que eu falava, Senhor, eu vou morrer aqui agora. Né? Eu sozinho, né, em algumas situações, alguns irmãos conhecem a história que eu passei, mas em momentos que eu estava sozinho assim, falei, Senhor, agora meu Deus, daqui eu vou morrer sozinho, não tem ninguém para socorrer, não tem ninguém para me salvar, não tem ninguém para me ajudar. Eu vou morrer aqui, estou aqui trancado e vão me achar só depois de uma semana, quando o patrão vier aqui ver a casa dele. Estava dentro do quintal, cortando a árvore,
né? No machado. Né? Aí começou a me faltar fôlego, aí eu sentei no chão assim, as pernas não conseguia nem levantar. Né? Estava sentado assim, eu sentei de cansaço, não conseguia chegar nem perto do tanque para tomar água. Eu tão cansado, eu não sei o que aconteceu comigo. As pernas travou, eu falei, Senhor, é só que eu estou saindo aqui agora. Né? Fui, pelejei, orando ao Senhor Jesus, me dá força, me dá força, me dá força. E fui me arrastando, consegui chegar no portão, eu abri o portão. Na hora que eu consegui abrir o portão, eu sentei na beira do muro, assim, pro lado de fora, e fiquei sentado lá, falei, se eu morrer, pelo menos aqui alguém vê. Aí fiquei lá no portão, até que passou um cara na rua, o antigo vizinho, ele passou e falou, pô, você tá bem aí? Aí eu quase falei, tô bom. Aí ele foi lá com a agulha rapidinho, trouxe a garrafa de água, trouxe um negócio de pressão, mediu a pressão estava 21/15, lá quase morrendo ali, quase infartando ali. Eu sei lá o que estava acontecendo comigo. Sei que eu fiz tanto esforço naquele dia sozinho para derrubar a água que eu quase morri. Mas que Deus certo, irmão. E tive coisa para chegar ali fora. Quando eu cheguei ali fora, Deus deu graça, Deus deu virtude. O cara queria me levar para o grupo, eu falei, não leva não. Se for para o no caminho, que eu era medroso, que só não mas deixa eu ver aqui no grupo. Né? Aí fui clamando, depois fiz tratamento, acompanhei pressão por um bom tempo aí. E aí foi só o princípio aí da minha aprovação, né? Diante do caminho que passei diante do Senhor ainda, né? Melhor dizendo assim, do meu deserto diante de Deus. Né? Aí o Senhor Jesus Cristo me ensinou muito naquela época como clamar, como buscar o Senhor, como fazer, né? Mover os céus. Né? É na simplicidade, né? Dentro dessa situação, teve situação que eu estava em casa assim, me deu um ataque de pânico, meu cama saiu sozinho, né? 3, 4 horas da manhã, e eu, dando ataque de pânico, tremendo, achei, falei, hoje, agora é fraco, vou ter um AVC, vou ter uma coisa aqui, e acabou eu aqui, né? Aí sentei assim na mesa, já contei isso para os irmãos uma vez, né? Acordei Josi, não queria acordar ela, estava ali, estoquei pequena ainda. E orando ao Senhor, orando, ela veio, me abraçou, começou a orar por mim, e a gente estava praticamente em pé. Eu acendei sentado na mesa assim, ela dormiu em pé. Amanheceu assim, quando amanheceu eu estava bem. Né? Mas dormiu em pé, eu e ela assim abraçado. E eu e Jesus Cristo verificado como eu ia ali, irmãos. Eu fui entendendo, né? Fui aprendendo como buscar o Senhor, como orar, como fazer estremecer, né, irmão? O céu por favor dos filhos. Então isso é uma coisa que devemos buscar sempre, porque pode a maior afronta da sua vida. Você pode estar passando por grande aflição, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, ele sempre será. Né? E a palavra do Senhor Jesus Cristo fala, né, que quando clamamos, né, quando buscamos o Senhor Jesus Cristo, ele está pronto a nos ouvir. Se eu não me engano aí, eu já vi Gabi falando isso daí, se eu não me engano, há muito tempo. Não sei se você vai lembrar, mas você falou quantas vezes escrito na Bíblia, não temas. Você falou isso uma vez que eu me lembro. Acho que é mais de 300 vezes está escrito na Bíblia a palavra não temas. Né? Uma para cada dia do ano. Essa frase foi sua, né? Então, todos os dias do ano, a Bíblia está escrito lá, não temas, né? Para que você tenha firmeza em Deus. E não tema nada, irmão. Né? Mas antes, diante do Espírito Santo de Deus, diante da palavra da promessa, diante do firmamento que Ele tem colocado sobre cada um de vós, irmãos, né? E perseveremos. Né? É necessário, irmãos, fazermos sempre algo diferente para mover o céu, irmão. Né? Aleluia, incomodar o inferno mesmo. Né? Para sair batendo e retirar, irmão. Com certeza, irmão. Né? O inferno está muito incomodado com essa igreja aqui, irmão. Né? O inimigo está furioso por Deus mesmo, mas maior que está conosco, irmão. Muito mais poderoso é Deus, irmão. Ele pode estar tudo em dobro, em abundância, do que essa Satanás que pode tirar da sua vida. Né? A palavra do Senhor fala que Jonas, né? Um dos caras mais ricos do Oriente, né? Diante de uma provação, perdeu tudo. 10 filhos, casas, fazendas, mais de 8.000 bois, né, cordeiros, e tudo que tinha, ficou sem nada. Né? A palavra fala que ele ficou no chão, né, coçando suas feridas, e a mulher dele falou, amaldiçoa de Deus e se entrega e morre. Né? E ele falou, minha mulher, você fala aqui agora como se você fosse uma louca, sabendo que você não é, né? Temente a Deus, mas você fala como se fosse uma louca. E ele perseverou, irmãos, né? Crendo em Deus o tempo todo. Né? Ele pode ter resmungado, irmão. Ele pode ter, nós lemos o livro de Jó, nós vemos, irmão, né? Os amigos dele acusando, falando, Jó, não é possível, você pecou, o que você fez contra Deus, Senhor? O que você aprontou para Deus estar te castigando desse jeito? Né? Os amigos dele lá, porém, Deus girou a história de tal maneira que falou que aqueles 3 ou 4 amigos que estavam ali, acusando Jó,
era necessário que para eles recebessem a bênção deles, Jó, do jeito que estava ali, precisava orar para abençoar eles. Né? E Jó, com toda a sua integridade, com toda a sua justiça, a sua retidão, ele foi o responsável por orar, abençoar esse povo, e a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para Jó. Né? Abençoou ele tremendamente. Então, nisso temos que perseverar, né? Clamando ao Senhor, crendo que Ele tem poder para todas as coisas. Né? Igual aqui em Paulo e Silas, presos, na situação de palavra. Né? Pode ser a minha morte aqui hoje. Eu vou morrer cantando ao Senhor. Pode ser que daqui a pouco venha um aqui e decapite aqui mesmo. Né? Já tinham visto, já tinha passado Estevão como Marte, né? Na palavra do Evangelho, já tinha Tiago sido morto à espada. Eu não sei se os demais discípulos, na cronologia, já tinham sido mortos mais, mas muitos tinham sido perseguidos, né? Por amor do Evangelho de Deus. Né? Ele mesmo já tinha falado apedrejado que quase tinha sido morto. Então eu deve ter dito, dessa vez eu não passo. Então eu falo, quer saber? Tem um louvor, acho que é um louvor que acho que as irmãs cantavam há muito tempo atrás, né? Que falava sobre Paulo cantando, que ele cantava, né? Aquele louvor 526, né? Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Ninguém sabe, o único que estava cantando, né, irmão? Mas, bem dizer, ele estava exaltando o nome do Senhor, orando, suplicando ao Senhor, falando, Senhor, se tu quiser, Senhor, você pode tirar, retirar esse cativeiro aqui e nos colocar lá em Jerusalém de novo. Deus pode, né? Filipe, né? Transportou Filipe, né? Está lá no lugar pregando, batizou o eunuco. A palavra fala que de repente, quando ele saiu da água, o eunuco sendo batizado, Filipe tinha sumido e apareceu no meio da cidade, a quilômetros de distância, assim, de repente, né? Na mesma hora. Então, eu tenho certeza que ele escreveu que o Senhor podia fazer qualquer coisa ali, mas estava exaltando, estava glorificando o nome do Senhor e engrandecendo. Né? E é o que Paulo mesmo ensina-nos, né? Aos Tessalônicos, né? Que em tudo devemos render graça ao Senhor. Né? Em momento algum cedeu ao diabo, né? Resistiu ao diabo, gente. Né? E grande de vós, com certeza. Né? Mas em tudo dê graça ao Senhor, ore sem cessarmos. Né? Ininterruptamente esteja conectado com o Senhor, dia, tarde, noite, irmão, esteja falando com Deus em todo lugar. Quando você se perceber, fala, Senhor, obrigado. Né? Eu falei para o irmão, vocês tiram o verbo respirar, irmãos, devia ser cada suspiro que você dá, esse mesmo que você puxou mais forte agora, devia ser gratidão ao Senhor. Cada suspiro que você dá, devia aparecer o Senhor Deus, porque Ele que provê está na saída. Se Deus por um segundo fala, eu vou tirar o fôlego do Felipe, rapidinho. Né? Mas Deus ele é tão grandioso em glória, em virtude e valor, que Ele nos mostra, irmãos, e nos ensina, né, que tudo devemos dar graças a Ele. E quanto mais damos graças ao Senhor, mais recebemos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu acho que a palavra do Senhor fala lá em Crônicas 7,14 ou 14,7, né? E todo o meu povo se humilhar, serve dos seus caminhos, serve buscar o meu nome, assim o Senhor voltará, dará bênçãos em dobro, fortalecerá e redigirá todo aquele povo que clamar diante dele, com ação de graças, com louvor, né, nessa situação, né, sem necessidade nenhuma, mas por amor do nome do Senhor e por ação de graças. Né, Salomão tinha acabado de fazer um sacrifício de 1000 bois ao Senhor. A palavra do Senhor fala que naquele momento, depois de eles fazerem um sacrifício de 1000 bois, orar com todo aquele povo, a palavra do Senhor fala que a glória do Senhor, fala que uma nuvem espessa encheu todo o tempo. Né? E Deus se mostrou com sua presença e glória, diz que os sacerdotes não conseguiam parar de pé. Imagine só, não conseguiam parar de pé pela presença do Senhor naquele lugar. Aí a palavra fala que se o povo se humilhar, se consagrar, realizar o caminho, né? Eu sarei toda a terra, não vai ter enfermidade nenhuma. Imagine só, Deus falando para o povo. Não vai ter prova, não vai ter tormenta. Deus abençoa, irmão. Né? Então, aquele que tem graça ao Senhor, aquele que agradece o Senhor em todas as circunstâncias, independente, irmão, você está passando prova. Agradeça ao Senhor, irmão. Né? Tiago, aleluia, ensina lá, acho que é Tiago 1,7, né? Ou 17. Em tudo dá graças. Não, isso é Paulo. Mas ele fala assim, tende grande gozo. Né? Ou seja, tende grande alegria, irmãos, né? Quando caídos em tentações. Porque essas tentações são a prova da vossa fé. É nesse momento que você pensa, está difícil, gente. O negócio está apertado, mas é muito Deus ao Senhor. Né? Mas que a coisa está assim, não está encaixando. E graças ao Senhor que Ele vai mostrando o caminho, vai modelando, vai formando, vai instituindo e vai formando em nós virtude para a tua glória e para o teu louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Na leitura aqui, irmãos, vimos que diante disso, o carcereiro, por medo,
Né? O que aconteceu depois que as paredes se quebraram, depois que as cadeias se abriram, pensando. Né? Eu creio que quando desabou as coisas lá, devia estar aquela fumação, não dava para ver nada. Né? Então ele pensou, não, todo mundo fugiu, já era. Vamos matar aqui antes que o povo mate. Vamos matar mesmo. Deixei fugir um monte de gente aqui, sei lá quantos soldados tinha nesse presídio aí. Deixei fugir todo mundo, vai morrer, não tem outra coisa. Ele já pegou a espada, né? Colocou ela aí perto do pescoço, acordando com a sede de vento lá de perto, não tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os dois já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque estamos todos aqui. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não permitiu que ele fizesse tal coisa, porque eu acredito até Paulo não foi de boca aberta ali. Né? Mas, cara, louvamos aqui o nome do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoou dessa maneira. Eu quero que todos eles não ficaram pasmos ali com o poder da oração, com o poder do louvor. Crendo que Deus podia fazer, mas ficou boca aberta. Né? Ele clamou em grande voz falando, né? E pedindo luz, versículo 29, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Jesus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, lembra depois de ter sido açoitado, duvidado, esse soldado fez parte dos açoites, né? Mas ele com temor, irmãos, né? Das coisas que tinham acontecido, com temor das coisas que tinham visto, né? Das histórias que já tinham ouvido, ele pronto falou: Senhor, o Senhor tem poder, o Senhor tem graça, o Senhor tem força. Né? A palavra fala que de medo e temor, ele todo trêmulo, ele se prostrou. Né? Não para o adorar, mas de temor, fala assim: o que eu vou fazer? Né? O que vai acontecer comigo? Né? Aí a palavra fala que ele levou Paulo e Silas para a casa dele, lá cuidaram deles, né? Lavaram suas cicatrizes, lá mesmo eles aceitaram Jesus, lá mesmo eles foram batizados, lá mesmo a palavra foi ensinada, lá mesmo eles se converteram, e a bênção do Senhor, irmão. Você cai, né? Quando colocamos um propósito diante do Senhor, irmãos, ele está no negócio, irmão, mas não tem nada que possa contra, né? Então, levando a sua casa, 34, tá? Estamos perto de encerrar aí. Então, levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dito, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou Paulo essa palavra, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados as palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, lhe dirigiram súplicas, e tiraram-os para fora, e lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Vendo que depois de todo feito, né, Paulo, vendo a situação, foi tratado, ele voltou, né, para o presídio, não fugiu em momento algum, né, apenas ganhou ali, proposta ali, talvez ali, de toda aquele assunto que foi para se ganhar uma família, né, e por isso tenho certeza que Paulo, depois daquilo ali, ele saiu exultando e se alegrando no nome do Senhor Jesus. Quando ele viu que o soldado se prostrou, se arrependendo do que fez, né, se arrependendo, né, e se convertendo ao Senhor, eu quero ver, irmãos, né, que Paulo entendeu na hora o motivo do assunto. Eu creio que desde antes de tomar o assunto ele já sabia. Sabe, não, tem coisa que está vindo por aí. Tem coisa boa vindo por aí. Né? O cristão sabe, irmão, quando a afronta vem apertando assim, quando o negócio vem afunilando, ficando difícil, né, meu Deus? É sinal que tem coisa boa vindo por aí. A gente canta, tem coisa boa chegando, irmão. Tem milagre acontecendo. Então, irmão, fique firme no Senhor. Né? Santifica as coisas quando vem dificultar a nossa vida, irmão. É motivo de se alegrar. É motivo de glorificar o nome do Senhor, irmão. Não é voltar para trás, não. Deserto na nossa vida, na vida do cristão,
Deserto, como a gente quer dizer assim, é aquele lugar que você pensa que não tem socorro, né? Você tem a impressão que você está sozinho, você tem um pensamento que ninguém pode te ajudar. Esse momento é o melhor momento na vida cristã. Né? É o momento que eu passei, eu sei que alguém já passaram, alguém pode estar passando isso, mas o Senhor Jesus Cristo vai abençoar, irmãos. Né? Seja em qualquer circunstância, o Senhor está presente na vida. Né? Cada um que ora, que dobra o seu joelho, que clama diante do Senhor, irmãos. Né? Dando graças a Deus, né, por tudo. Não importa, irmão, se está faltando o alimento, Deus tem poder para fazer, irmão. Se está faltando saúde, Deus tem poder para curar. Se está faltando fôlego, irmão, Deus tem poder para restituir. Né? Deus tem poder para tudo, irmão, nessa terra aí. Ele criou o céu, a terra. Né? A palavra do Senhor fala que ele pegou, dividiu as águas com o céu, a terra, fez tudo com perfeição, com maestria, né? Criou todas as coisas que há nessa terra, irmão. Que dirá curar eu e você de uma enfermidade? Né? Que dirá abrir uma porta de emprego? Né? Que dirá, irmão, mostrar o caminho para uma situação? Né? Deus, pelo Espírito Santo nessa terra, que é o nosso Consolador, irmão, prometido pelo Cristo na terra, irmão, ele tem poder para tudo, irmão. Né? Agora, o nosso deserto é nosso deserto, né? É o tempo de clamar, é o tempo de buscar, é o tempo de orar ao Senhor, é o tempo de entendermos, né, o chamado que o Senhor tem para cada um nessa vida, irmão. Né? Cada um, quando se põe diante do Senhor, o Senhor tem um propósito. Um Felipe tem um propósito totalmente diferente do meu, uma Francilene tem um chamado totalmente diferente da nossa irmã Andréia, né? Então, cada um tem um propósito na vida do Senhor. Viu, irmão? Cada um tem um chamado para operar nessa terra, irmão. Seja para ganhar uma alma, seja para ganhar milhões de almas, irmão. Às vezes está aqui um pregador que vai um dia pisar na China e vai converter toda a China, irmão. Né? Vocês não entendem? Às vezes vai ter alguém aqui que vai ter um chamado missionário, irmão, que vai pisar naquela Coreia do Norte lá e vai converter aquele imperador meio atrapalhado lá, irmão. Vai liberar lá e a Coreia toda vai se salvar pelo amor do Evangelho. Assim é que pisou na Coreia do Sul. Né? Foi desse jeito, irmão. Uma vida pisou na Coreia do Sul e converteu toda a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um dos países como fala assim, posso dizer, em porcentagem, é um dos países mais protestantes do mundo. Não é um país, lógico, emblemático em número, mas é um país que boa parte da sua população é cristã, serve ao Senhor. Tá? Então, eu creio que dessa mesma maneira, irmão, pode alguém ser capacitado a chegar na Coreia do Norte, pode ser alguém capacitado a chegar lá na Nigéria, lá onde tem aquela Al-Qaeda lá, onde tem esses perseguidores do Evangelho, irmão. Pode chegar lá no Irã mesmo, né? Esses países que são grandes perseguidores do povo de Deus. Ele vai chegar lá, irmão, e vai converter todo mundo, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado, irmão. Né? O que Deus tem preparado para cada um, nós sabemos, irmão. Né? Mas a palavra fala que nem mesmo isso aí, irmão, pode se comparar com o porvir. Né? As coisas que são preparadas lá no céu, irmão. Então, louvor para agora e bem dizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, depois de ter glorificado ao Senhor, depois de ter feito isso, voltaram, né, ao presídio, depois de serem açoitados, os magistrados mandaram dizer, pode soltar aqueles homens lá, né? Bater, prender, eles falaram, não, pode soltar agora aí. Aleluia. Aí Paulo falou, não, que negócio é esse? Sou cidadão romano, Silas também é, que negócio é esse? Vocês açoitam a gente, cidadão romano, e acha que vai ser só assim? Fala, não, manda que eles venham aqui. Agora, a gente quer olhar para face a face deles, né? E cada vez que Paulo falou, eles não pegaram o remédio para eles ainda. O Paulo era meio do plano virado, né? Era meio doido. Né? Paulo mais para frente, a gente vai ver no finalzinho de Atos dos Apóstolos, que os imperadores que iam para cima dele, ele ia para cima dos caras. Ele ia pregar para os caras, acho que é um dos imperadores, eu não me lembro qual que é o imperador agora. Agripa? O imperador é Agripa. Chegou perto de Paulo e falou, não, esse homem quer conhecer demais, deixa eu conhecer Paulo de perto. Aí Agripa, quando chegava perto de Paulo, né? Aí Paulo começa a pregar para ele, falando, ô Paulo, eu vou sair de perto de você, mas que você me converta aqui de verdade. Porque ele também só passou para não ser convertido. Né? Mas o Paulo não é ousadia, irmão. Isso nós temos que buscar, irmão. Em toda a oportunidade que for dada, irmão. Fala, Jesus é bom. Aleluia. A gente tem que sair cantando, irmão, que Jesus Cristo fala na sua vida e na nossa alma, irmão. O mundo tem que saber lá fora que você é servo. O mundo tem que saber lá fora o que você faz, o que Jesus Cristo fez pela sua vida. É o testemunho assim que ganha a vida, que ganha a alma. Né? E coloca alguém diante do entendimento de saber o que o Espírito fez por mim e por você, irmão. Então, Pai nosso fazer algo assim. Paulo, mano, esse cara que eu falo. A palavra de Paulo hoje os livros, né, as cartas de Paulo são as palavras que mais têm base doutrinária para ser sobre a igreja hoje. Você pode ver como é que ele ensina, Atos, né?
Coríntios, Filipenses, são as cartas doutrinárias, né? Tive também cartas, epístolas pastorais, né? Cartas de ensino, formação de obreiros. Tudo isso foi Paulo que instituiu, irmão, né? Por amor do evangelho dele. Pedro, irmão, é um grande homem de Deus. João, nem se fala, irmão. Mas Paulo é o cara que está em ascensão até hoje, irmão, né? E eu falo que a ascensão é porque ainda se ecoa o nome dele, irmão. E pelo evangelho que ele pregou, vida dele se converte, irmão, né? Então isso é algo valoroso para o reino, valoroso para a obra do Senhor Jesus Cristo na terra. Né? Então a palavra fala que depois que eles vieram, lá os magistrados vieram diante deles lá para conversar, lógico que como cristão, como servo do Senhor, e Paulo mesmo fala que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso e humilde para com todos. Ele tem que fazer valer isso aí, né? Ele primeiro se emprestou, depois ele foi manso. Foi entendedor, foi gracioso, ouviu a palavra, né? Eles ouviu o que eles vieram falar, pediram perdão, se arrependeram, por serem cidadãos romanos, e acabou, apaziguou a situação, e cada um foi lá para a cidade afora. Né? No capítulo 40 fala, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, e depois partiram. Então, irmãos, todo o propósito, ainda vai ter muita coisa ainda aí, para a gente ver aí, acerca da terceira viagem, ainda vai ter aí, a segunda viagem missionária de Paulo, que a gente está na segunda ainda. Ainda vai ter uns 2, 3 capítulos ainda, falando sobre ela, 17 e 18. E só no 19 começa a terceira viagem missionária de Paulo. Então a gente vai ver ainda muita história ainda de Paulo, ainda perseverando em oração, em súplica, em açoite, né? Mas tudo isso, irmão, por agrado do Senhor Jesus Cristo na terra, né? Então é algo que devemos colocar em prática, irmãos, nas nossas vidas. O empenho que tiveram os irmãos na igreja primitiva é o empenho que devemos ter hoje pelo Espírito. Essa ascensão que eles tiveram aqui, irmãos, né, de apregoar o Evangelho, lógico, muitos não conheciam, né? Hoje muitos conhecem, muitos hoje fogem até. Você fala, não, você é crente, como eu disse, até se afasta, né? Mas tem muitas pessoas sedentas de ouvir esse Evangelho. Tem muitas pessoas procurando, irmãos, necessitando, né? Tem muita gente que procura, às vezes, um cristão fala, você é crente? Fala, sou, pela graça e glória de Jesus Cristo, irmão. A gente tem que fazer a nossa obra terra, irmão, né? Tem muitos que vão estar à procura de você. Então, o seu caráter, né, cristão, a sua moral cristã tem que estar sendo vista nos seus olhos, no seu falar, no seu agir. Você tem que ser reconhecido como cristão, irmão, em qualquer lugar que você estiver, né? Não falo isso só pela veste, mas eu falo isso pelo comportamento, né? Pela sua ideia. Já falei isso aqui para os irmãos quantas vezes, o pastor falou aqui também para os varões. Um bom dia, irmão, pode ir para história. Deus te abençoe, irmão, pode confortar um coração atribulado, irmão, né? E para nós, irmão, como cristãos, devemos andar em todo lugar, representando bem o Cristo nessa terra. Porque nós, irmãos, a partir do momento que somos vistos como Igreja de Cristo na terra, não somos mais nós mesmos, né? Nós somos Jesus que vive aqui em nós, né? Paulo fala isso, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso todos nós, irmãos, temos que padecer com o nosso coração. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? É Cristo que me rege, né? Então se Cristo te rege, irmão, você tem que ter os frutos do Espírito. Tem que ser benigno, tem que ser bondoso, tem que ser amoroso, tem que ser alegre, tem que ser manso, tem que ser temperante, tem que ser o que mais. Faltam 3 ainda, esqueci agora. Domínio. Tem muita coisa, irmão, né? Mas o Espírito Santo ele capacita todos que oram, buscam e se consagram. Você está precisando de paciência? O Espírito Santo é perfeito para isso na sua vida. Isso é cristão, eu mesmo falo, eu preciso de paciência. E quando eu oro, eu esqueço nossa prova na minha frente, para você ser mais crente ainda, e paciente. Então é assim, irmão. A gente vai pedir ao Senhor, Ele vai nos fortalecendo, vai nos moldando. Você quer ser manso, irmão? Peça ao Senhor, o Espírito Santo vai te fazer. O Espírito Santo que habita em cada um de vocês aqui, irmão, então Senhor que habita, Ele tem poder eficaz para operar em nós as mesmas coisas que operou na vida de Paulo, irmão. Né? O que Paulo fazia, né? O que Jesus Cristo mesmo nos disse, né? Me ensinou lá em João, no Evangelho de João, está escrito lá, né? Que todas as coisas que eu faço, vocês aqui, cada um de vocês podereis fazer, e muito maiores do que Jesus Cristo fez. Né? A palavra fala que Jesus Cristo pregou por 3 anos, Paulo pregou por 30, né? 10 vezes mais, 10 não, sei lá quantas vezes, né? 10 vezes. Só 10 vezes? Não, tem mais, né? Eu sou mal de conta, sou ruim mesmo de matemática. Eu era bom quando eu era mais novinho. Hoje em dia, se duvidar, perguntar para 5 mais 5, eu demoro para responder.
Vai falar de Bíblia, a gente fala. Não precisa ser Aleluia. glorificado. Aleluia. Só quem quiser, a gente fala. O nome de Deus é glorificado, né, irmãozão? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, pegamos firme no Evangelho. Tomemos espelho para a nossa vida, irmãos, acerca do que ouvimos, do que aprendemos, né, acerca aí desses 16 capítulos que já passamos para trás, acerca de todas as palavras que já ouvimos, irmãos. Se orarmos, o Espírito Santo, ele não nos deixa esquecer uma palavra. É verdade. Sabe aquela primeira palavra que você ouviu na sua conversão? Às vezes você pode não lembrar agora, se você orar, o Espírito Santo te lembra, irmão. Eu falo isso porque eu fiquei 10 anos afastado da presença de Deus, irmãos. E quando eu voltei a servir ao Senhor Jesus Cristo começou a me lembrar, irmão, das canções que a gente cantava na igreja, pequenininho, Deus é amor, irmão. Eu comecei a lembrar de situações, de cenas assim que não vinha para a minha mente. Aí eu voltei a lembrar, voltei a me alegrar, aquelas cantiguinhas que as crianças cantam aqui, eu voltei a lembrar de todas elas, irmão, como se fosse ontem. E eu Jesus Cristo é glorificado, irmão. Né? Então, dessa maneira, irmãos, o Espírito Santo não envergonha ninguém, porque aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já deixou descer para o seu coração, irmão, ele está lá, em todo momento. Por isso que a palavra do Senhor Jesus Cristo fala, né? Pelo Evangelho de Jesus Cristo mesmo, né? Escrito, acho que em Mateus 17, eu acho, que fala, né? Que quando chegar a hora, irmãos, o Espírito Santo falará por vós. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de coisas que você mesmo não lembra. Mas você sabe, você conhece, você aprendeu em algum dado momento. Mas o Espírito Santo vai te lembrar. Mas pode ter ouvido um suspiro, um espirro que alguém falou, glória a Deus. E esse glória a Deus vai ficar marcado na sua vida, na sua história e todo o seu caminhar. Irmãos. Amém? Amém mesmo, irmãos? Amém.